Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Estamos iniciando aí mais uma live das 7 da manhã, nas quintas-feiras, segunda semana consecutiva. Esperamos engrenar aí muitas semanas discutindo, conversando, refletindo a respeito de temas muito importantes sobre saúde, qualidade de vida, relacionamentos. O pessoal está aí devagarinho entrando. Dani, Manzotti Conceição, bem-vindas. Vamos compartilhar, se você achar esse tema interessante. O tema de hoje é como superar as dificuldades nas relações. Eliana está por aí, bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui para as pessoas saberem sobre o que se trata a live de hoje. Como superar as dificuldades de um relacionamento. Mas será que relacionamentos têm dificuldade? Bom dia. Será que tem? Como fazer para superar? Se é que existem essas dificuldades? Olá, vamos colocando aqui de onde vocês estão assistindo essa live, compartilhando. Deixa eu ver aqui. Relacionamento. Como superar as dificuldades de um relacionamento? Muito bom, e vamos fixar esse comentário. Deixa eu ver aqui. Como fazer? Bem-vindos e bem-vindas. Como superar as dificuldades fixando. Perfeito. Aí quem entrar aqui já vai saber do que se trata, porque hoje em dia tem tanto conteúdo nas redes sociais, não é verdade? Tem tanto conteúdo e a pessoa precisa saber do que se trata o tema e se há interesse para ela nesse tema, né? Deixa eu ver quem mais está chegando por aqui. Lebeal, garçom oficial, bem-vinda. Regina de Carvalho. Eliana, bom dia. Falando de Santos, Manzotti Conceição, Sul Dias, Patrícia Borer, Ari Peluco, Alex Moraes, Neita Jesus, a MEC, querida, entrou, a CFC, Neita Jesus está aqui. Bom dia, bom dia. Que bom ver esses coraçõezinhos. Coração tem a ver com relacionamentos, né? Vamos falar sobre as relações. Por que nós temos problemas nas relações? Por que temos problemas em relações que não funcionam, não dão certo? Tem problemas no convívio, na sexualidade, no abuso. Clívia, psicóloga, entrou. Bom dia, da Holanda. Holanda, Lebel, garçom, Holanda. Muito bom. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver aqui mais. Então vamos lá, o tema de hoje é dificuldades do relacionamento. Ou relacionamento, será que tem dificuldades no relacionamento? Por que existem essas dificuldades? E principalmente, né, como é que a gente vai superar essas dificuldades? Então, vamos ajudar aqui no equilíbrio de troca. Pega aqui o seu dedo, compartilha aqui no canto inferior direito, tem um aviãozinho, clica nele e chame algumas pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar desse tema, né, que poderiam compartilhar, poderiam trocar. Ele tem dificuldades em alguns relacionamentos, às vezes espera demais e deve ser desaponto, é isso? Não sei porque saiu errado aqui, mas é isso aí. Então, MF Almeida está entrando. Olha aqui. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos e as suas dificuldades, os seus problemas, né? A relação, muitas vezes, eu não gosto de falar nunca ou sempre, né? Porque são termos muito radicais, né? Porque sempre há exceções a tudo, mas geralmente as relações afetivas, as relações amorosas apresentam dificuldades, né? Apresentam desafios, dificuldades. E nós precisamos saber que isso vai acontecer, entrar numa relação de uma maneira adulta já, né? Adulta. E a gente vai dizer o que é isso, né? O que é adulto? Mas todos nós somos adultos, né? Nós já passamos dos 18 anos de idade. Hoje em dia, será que a adolescência vai até os 20, 30, 40? A gente nem sabe mais, né? A gente nem sabe mais porque a gente vê tantas coisas acontecendo. Então, vamos lá, tem um casal aqui, olha. Tá vendo? Tem um casal, a gente vai falar de um casal comum, né? Um casal aqui heteroafetivo, não quer dizer que nos casais homoafetivos não exista também, essas dificuldades existem também e também vão precisar aprender a lidar de uma maneira saudável. Então, aqui cada um, né, vem de uma família, cada um traz uns padrões. Será que isso tem a ver com as dificuldades da relação? A Patrícia entrando aqui, Nancy, a Júlia Blanc, bem-vinda.
Fernanda Sempre Costa, Andréa C. Araújo, MF Almeida. Vamos lá, vamos colocando aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente ir aquecendo aqui a live. Lembrando que essa live ela vai mais ou menos até umas 7h50, fechando com uma meditação, 7h45. É uma live curta, rápida, para nos preparar aqui com reflexões para o dia. E essa live nós vamos abordar, pelo menos, iniciar, tocar os temas das relações, dos relacionamentos, porque que há dificuldades, né? O tema é esse. E eu quero que vocês coloquem aqui, por favor, o que vocês percebem como dificuldades nas relações para vocês, ou quais são as dificuldades possíveis num relacionamento afetivo, tá? Que dificuldades que vocês já encontraram, vocês perceberam, ou vocês observam nas relações das pessoas em geral, o que traz uma dificuldade? A Júlia, olá Roberto, ficar no instante, já vou atender daqui a pouco, vim prestigiar, grato querida, muito obrigado. A live vai ficar depois, ela vai ficar salva aí no meu perfil do Instagram, e também depois eu vou subir essa live lá para o YouTube. Meu canal do YouTube tem muitos vídeos também, se você quiser olhar mais a respeito desses temas, saúde, qualidade de vida, relacionamentos, desenvolvimento humano, tá? Lá tem muitos vídeos de meditação, vídeos sobre vários temas, constelação familiar, qualidade de vida, né? Então, compartilhe aí, porque sempre é importante a gente poder compartilhar com as pessoas para que a gente possa crescer, aprender e trocar informações, né? Penso que as dificuldades são as cobranças devido às expectativas. Olha aqui que bacana aí que a Júlia colocou. Expectativas. Será que as pessoas têm expectativas na relação? Muitos falam, não, mas eu não espero, eu só estou aqui para doar, para trocar. Sim, todos nós temos expectativas nas relações. Agora, o que você espera de uma relação, né? A Júlia colocou que as dificuldades muitas vezes são por cobranças, porque nós esperamos alguma coisa. Perfeito. E o que você espera de uma relação? Então coloque aqui suas dificuldades que você imagina de uma relação e o que você espera de uma relação afetiva, né? Vamos entrando aqui no desenvolvendo esse tema. Quando você tem uma relação, ela é um tipo, né, uma relação afetiva, uma relação de casal, ela é um tipo de relacionamento. Nós estamos sempre nos relacionando, sempre. O ser humano é um ser de relação, é um ser relacional. E não tem como a gente não se relacionar. Você fala, não, mas com essa pessoa eu não gosto, eu não quero me relacionar com ela. Isso já é um tipo de relação. Isso vai ser construído como uma relação distante, uma relação que vai ter uma evitação. É um tipo de relacionamento também, né? Existem alguns pilares nas relações afetivas, tá? Alguns pilares para uma relação saudável. Olha aqui a Patrícia, incompatibilidade de gênios, problemas da sexualidade. Sim, é verdade, isso também são grandes problemas em relacionamento. E por que será que nós entramos numa relação com uma pessoa, nos atraímos por uma pessoa em que há incompatibilidade de gêneros? Você fala assim, mas porque eu não conhecia essa pessoa. Será que a gente não conhecia? O que atrai alguém para uma relação? Vocês acham que a gente cai de paraquedas numa relação? Todas as coisas importantes da vida, todas as coisas fundamentais, elas não acontecem por acaso. Então você entrar numa relação afetiva, você buscar uma profissão, você ter uma doença, né? Então todos esses temas são temas muito importantes e fundamentais na vida de cada pessoa. Então isso não acontece por acaso, de paraquedas. Uma relação em que eu vou entrar, viver, ter sexualidade, compartilhar, viver junto, muitas vezes ter filhos, nunca vai ser algo assim superficial. Nós vamos ser direcionados, atraídos, ter uma sintonia para essa relação por alguns motivos, por algumas razões. Então, nós não entramos à toa, nós entramos mesmo numa relação onde vai ter abuso, onde abuso de qualquer ordem, abuso físico, abuso emocional, uma relação de dependência um do outro, uma relação infantilizada, uma relação com problema de sexualidade, de incompatibilidade, nós, de alguma maneira, necessitamos, parece que é estranho falar nisso, mas entrar nessa relação. Por algum motivo nós entramos. Geralmente, as relações, eu diria, que são um grande campo de possibilidade de transformação e de crescimento, de desenvolvimento,
de nós em nossa vida. Então, a primeira grande possibilidade de nós transformarmos os padrões disfuncionais e doentios que nós vivemos é através de uma relação afetiva, tá? Então, vamos conversar sobre isso também. Aí ele está dizendo aqui o problema, uma dificuldade na relação é a reciprocidade. Reciprocidade. O que é reciprocidade? Faz parte de uma das leis sistêmicas, o equilíbrio de troca na relação. E sim, isso é um grande problema. Reciprocidade é uma grande dificuldade no relacionamento. Por quê? Porque uma relação afetiva, ela deve ter sempre reciprocidade. Bom dia, vendas alto padrão. Marli, pessoal chegando, a Samanta tá por aí, bem, a Isadora começou aí o curso Consciência Sistêmica aí no fim de semana, foi muito bacana, né, Isadora? Então, reciprocidade faz parte de uma das leis sistêmicas. Leis sistêmicas são leis da natureza que nós vivemos e precisamos observá-las e dessa maneira nós nos colocarmos na vida de uma maneira saudável. São 3 leis que o Bert Hellinger descobriu, ele não inventou, ele descobriu, sistematizou esse padrão, né, que vale para os relacionamentos, porque as constelações familiares, que é uma das abordagens que a gente tem e usa no dia a dia, buscando saúde e qualidade de vida, as constelações familiares, elas são o sistema, né, que olha para o amor, para os relacionamentos. Tanto que o Hellinger tem o livro dele, Ordens do Amor. Ele fala que o amor precisa estar em ordem. Não basta ter amor somente. Somente amor traz problemas. Somente ordem traz problemas. O amor precisa estar em ordem, precisa estar em equilíbrio e no seu lugar, seguindo as leis sistêmicas da vida, que são pertencer. Então todos no sistema pertencem, não pode haver exclusões. O equilíbrio de troca nas relações, que é essa reciprocidade que a Eliana colocou aqui, a relação afetiva, ela precisa ter uma reciprocidade. E a hierarquia, os níveis na família, quem chegou primeiro, quem chegou depois, isso implica em quem é maior e menor, não no sentido de melhor, mas no sentido de quem veio antes cuida de quem veio depois, e aí as inversões disso, você vê filhos se colocando como pais dos pais, toda essa inversão de hierarquia também traz problemas para as relações, inclusive para os casamentos, para as relações afetivas. Às vezes idealizo como deveria ser, e isso dificulta as relações. Idealizações, então, também, segundo Helena, são dificuldades que a gente precisa superar. Eu tenho alguns artigos, eu tenho um site dentro do Somos Todos Um, que é um portal de desenvolvimento humano, que tem muitos canais diferentes. Eu tenho um blog, um site lá dentro com vários artigos. Sobre relacionamento eu tenho diversos. Então, se você quiser olhar, aqui a Isadora, bom dia, Alberto, o curso foi ótimo mesmo, uma turma muito legal que começou a formação Consciência Sistêmica em São Paulo. Se você ainda tem interesse, ainda é possível entrar no próximo módulo, no módulo 2, vamos recapitular depois o módulo 1, ter revisões, é uma formação para a vida, né? Então, vocês estão colocando aqui algumas dificuldades nas relações, né? Que passam por nós não estarmos no nosso lugar em ordem, né? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca nas relações, tá? Existem alguns pilares de uma relação. Quando a gente fala de equilíbrio de troca, a reciprocidade, né? Um casal, a gente observa que eles têm o mesmo nível hierárquico, né? Eles estão numa relação de equivalência, não tem assim, eu sou maior, não, eu sou maior, a briga, não, porque o masculino, porque o feminino. Relação de casal é uma relação de polaridade, tem o masculino e o feminino, né? Isso são polaridades, como o yin e o yang, não tem melhor ou pior, cada um traz as suas características para a relação. Né? Então, homem e mulher numa relação heteroafetiva, já falei que isso vale também para as outras relações, né? Relações homoafetivas também, mas vamos dar o exemplo aqui nas relações heteroafetivas. Homem e mulher vão entrar numa relação começando a equilibrar a troca de que maneira? Então, se um entra na relação e dá alguma coisa, né, o outro se torna um pouco assim devedor, mas não no sentido de contabilidade, eu preciso equilibrar, como é que foi, você me deu 1,3, agora eu preciso dar e ver. Não, é assim, estou numa relação e eu gosto, amo outra pessoa, eu quero dar algo de bom para ela, de positivo, aí a pessoa sente, nossa, que bacana, né, ou ele está me dando, ou ela está me dando alguma coisa, agora eu vou trocar, eu também vou retribuir, eu também vou dar alguma coisa nessa relação e um pouquinho a mais, né? Porque o amor é grande. Aí o outro se sente, nossa, que bacana, estou me sentindo amado, olhado, reconhecido, eu também vou dar um pouco a mais. E assim a relação vai num crescente de amor.
num crescente de dar e tomar, dar e receber, que é o equilíbrio de troca, porque as relações de casal são relações horizontais, tá? Relações horizontais entre duas pessoas equivalentes que estão crescendo juntas. E aí os pilares da relação são o amor, claro, né? Se você não tem amor, você não vai poder se relacionar. Tem muitas pessoas que se relacionam e não têm mais amor, mas será que vale a pena isso? Bom, um dos pilares é o amor. Talvez começamos com amizade, né? Você vai olhar para uma pessoa, você vai gostar, você vai se interessar, você vai achar essa pessoa interessante, bacana, tem alguma coisa que, né, te chamou para essa relação. Quando você está saudável e outro também, isso começa com uma amizade. E a gente vai falar sobre os níveis de amor, né? Como é que o amor evolui nas relações. Então começa com uma amizade, evolui para o amor, né, que é o outro pilar, amizade, amor. Depois, o que diferencia uma relação, né, afetiva, uma relação de parceria afetiva de outras relações? Aí tem a sexualidade, que é a união do casal, né, que é o vínculo, vai se aprofundando conforme a sexualidade evolui nessa relação. Não, mas tem que ser uma relação, o sexo não é importante. Gente, se você tem amizade com uma pessoa e se você tem uma parceria afetiva, o que diferencia? Né? A sexualidade. No casal tem a sexualidade. Claro que a sexualidade, com o evoluir, com o desenvolvimento da relação, ela pode se transformar. Num casal que está 50 anos casado, não vai ter a mesma sexualidade, da mesma maneira do que um casal que acabou de se conhecer, tem 1 ou 2 anos de relacionamento. Mas a sexualidade, em termos de intimidade, de troca afetiva, também vai existir, pode existir em todas as fases de uma relação de casal. Mesmo se você está casado 10, 20, 50, 60 anos de união, você ainda deve e pode ter uma sexualidade saudável. Claro que com todas as implicações, às vezes problemas de saúde, problemas físicos, isso tudo vai transformando com o tempo, mas a sexualidade faz parte da vida do casal. E outro pilar, os projetos, né? Você precisa ter projetos de casal. Então não é porque você casou que agora não, agora só existe o casal, só existe casamento, a vida está assim, não tem mais nada fora disso. Isso é uma relação talvez obsessiva, de dependência e codependência, né? Então no nível de relação que está desse jeito, é quando você se conhece, tá vendo? Tem aqui os dois, estão se olhando, se conheceram. O que um vai ver no outro? Vai ver a sombra, né? Numa primeira fase de relacionamento, você não conhece quem o outro é. O outro vai se mostrar de uma maneira para você e você também vai se mostrar para o outro. O que você vai mostrar para o outro quando você está começando uma relação? Ah, eu vou mostrar todos os meus defeitos, vou mostrar os meus problemas? Não, óbvio que não. Você vai querer mostrar para o outro as suas qualidades, às vezes você vai até inventar, vai dourar ali um pouquinho suas qualidades, não é? Porque você quer que o outro se interesse por você, assim como você também está interessado ou interessada pelo outro. Então nessa primeira fase, isso aí é um estudo que Jung fez, a gente fala da sombra, a máscara, né? A gente vive numa relação, numa sociedade, a gente mostra a nossa máscara para o outro, né? E o outro vai ver isso que nós queremos mostrar, e nós vamos ver o que o outro quer mostrar. Então no começo da relação é assim. Quando essa relação continua evoluindo, o que acontece? Dá para a gente viver na máscara sempre? Olha, se a gente for razoavelmente saudável, não dá. Né? Se a gente tiver traços fortes de psicopatia, aí a gente vai viver na máscara por muito tempo, porque são pessoas que aprendem, né, que vivem de uma tal maneira que se mostram sempre para o outro que querem que o outro veja. Né? Então quando a gente vê um psicopata de doença mesmo, não de traço de caráter, que é um dos 5 traços de caráter, o psicopata realmente ele vai sempre mostrar para o outro o que ele quer que o outro veja e vai manipular. Então nas relações abusivas, inclusive, se nós caímos na rede de um ou de uma psicopata, nós vamos entrar em relações abusivas sem nem perceber, mas claro que nós temos algo a ver com isso e nós fomos atraídos por esse tipo de relação. Por quê? Porque nós trazemos em nós algo que nos levou a entrar numa relação abusiva, não caímos de paraquedas, tá? Às vezes a gente imagina, nossa, o que eu fiz, né, para entrar nisso? A gente não fala em culpa, eu sou culpado, você é culpado. Não, a gente fala assim, de padrões de comportamento, padrões emocionais que nos fazem nos conectar a determinados tipos de pessoas, viver certos padrões e muitas vezes repetir esses padrões na nossa vida. Então a gente acaba saindo de uma relação que teve problema, ou que teve dificuldade sexual, que teve incompatibilidade, que teve desequilíbrio de troca, que teve abuso, e aí fala, nossa, chega, consegui sair. Quando entra na próxima relação, adivinha? O que vai acontecer?
vai entrar no mesmo tipo de relação, muito semelhante, muito parecida com outra pessoa. Você fala, nossa, mas então os homens são todos assim, as mulheres são todas assim. Não. Quem está, eu sempre falo isso, né? Quando eu venho, constelo, trato na psicoterapia, muitas pessoas com dificuldades de relacionamento, e as pessoas falam, olha, eu tive 1, 2, 3, 5 relações em que houve padrão de abuso, em que a relação não foi bem, em que teve dificuldades nesse campo, na sexualidade, enfim. E aí eu falo assim, poxa, né, que a pessoa vem muitas vezes na inconsciência falando assim, nossa, que azar que eu tive, né, de entrar nessas relações, os outros são assim, como se ela não tivesse responsabilidade alguma por isso, ela ou ele, né? E eu pergunto uma coisa muito simples, eu pergunto assim, quem é que em todas essas relações, qual era a única pessoa que estava presente em todas essas relações difíceis, com problemas e com desafios e dificuldades? Aí a pessoa fala assim, nossa, né, parece que vem um silêncio, uma coisa, a pessoa fala, nossa, era eu, né? Era você. Então será que você tem ou não tem alguma coisa a ver com isso? Mesma coisa em relação à saúde, né? Por que você adoece? O que nos leva a adoecer? Então muitas vezes são padrões inconscientes, né, de comportamento, de estilo de vida, que nos levam a adoecer. E nas relações também, nas relações afetivas, né, a gente vai entrando muitas vezes de uma maneira inconsciente, e quando a gente entra na inconsciência nas relações, a gente vai repetir padrões, muitas vezes passar por várias relações abusivas, por várias relações em que vai ter dificuldade na sexualidade. No começo é tudo maravilhoso, nossa, me conheci agora, eu casei agora, tá tudo maravilhoso, né? E aí, com o tempo, vão aparecer as dificuldades, os desafios dos relacionamentos. A Samantha aqui colocando, atualmente as pessoas estão desnorteadas, estão mostrando aquilo que realmente é. Nem sempre, às vezes sim, não está conseguindo fingir mais nada. Olha, às vezes eu acredito que as pessoas, elas entram nessa relação mostrando realmente a sua máscara. Com o tempo não dá para nós ficarmos muito tempo na máscara, e a gente começa a mostrar, no convívio, na relação, a gente começa a mostrar para o outro quem nós realmente somos, as nossas dificuldades, nossos problemas, né? E aí o outro também vai mostrar para nós. E aí a gente entra na fase da sombra, de olhar para a sombra do outro. Mas se você acha que realmente vale a pena ainda ficar nessa relação, você vai ter que encarar essa sombra, a sua e a do outro, para poder superar isso e caminhar em direção ao self, né? Que o amor verdadeiro precisa ser um amor de self para self, tá? Esses são conceitos de Jung, que foi um seguidor, um colega de Freud, depois criou a sua escola, a psicologia analítica. O Jung o Freud criou a psicanálise, né, que começou todo esse campo de estudo, tá, e tem o seu valor, tem coisas que são muito importantes. Depois as pessoas que vieram, os profissionais que vieram depois dele, o Jung foi alguém que Freud confiou muito, mas depois divergiram em termos de teoria e prática, e o Jung acabou criando a sua própria escola, a psicologia analítica, né? Então falamos aí dos pilares do relacionamento saudável, que é a amizade, depois o amor, a sexualidade e os projetos, né? Então nós precisamos ter projetos, mas como eu estava falando, né? Os projetos de casal são projetos que os dois constroem juntos. Ah, então vamos ter uma família, então vamos construir isso, ou vamos viajar, ou vamos, enfim, né? Só que cada pessoa deve também manter a sua individualidade. Então uma relação de casal saudável não é uma relação de simbiose, nossa, só existe o outro para mim só existe ele e outra pessoa também, então elas vivem fechadas numa redoma. Isso é mais uma relação que imita a relação de mãe e bebê, quando existe aquela dependência. Nascer um bebê, ele é totalmente dependente, né, da mãe principalmente, nem existe, entre aspas, pai nessa fase. O bebê e a mãe são como uma pessoa só. Se você vive assim numa relação afetiva, num casamento, né, você está aí imitando essa fase da relação em que você era um com a sua mãe. E aí a gente vai falar já nos níveis de amor, onde é que isso está, né? Que nível de amor é esse? Esse chama-se amor porneia. Amor porneia, amor do bebê pela mãe, tá? E aí você tem os seus projetos individuais, a outra mantém os seus projetos individuais, e vocês também têm relações e projetos em comum, né? Então a relação ela sempre pulsa, como tudo, né, na vida, a polaridade, então se afasta um pouco, né? Então o homem precisa recarregar também as suas energias no masculino, a mulher no feminino, e depois se encontram para descarregar.
Então é uma relação de troca realmente, né? Uma relação de troca. Olha aqui o que mais o pessoal está comentando. Eu não falo só de relação de casal, no relacionamento com as pessoas, Samantha. Sim, eu acho que a pandemia veio potencializar todas essas dificuldades nas relações em geral, né? Também nas relações de amizade, nas relações profissionais. A Patrícia aqui do Roberto, quando você sente que tem que sair da situação e sente o medo de sair e ficar sozinha, de onde vem esse medo? Exato, o que é o medo de ficar só, né? Como se a gente dependesse do outro para estar bem. É exatamente isso, eu dependo do outro, né? Eu não posso ficar bem comigo mesmo. Né? Como é que eu posso ficar feliz sozinho, entre aspas, né? Então, na verdade, isso é o conceito de solitude. Osho fala muito bem sobre isso, né? Solidão, a diferença entre solidão e solitude. Então, se você está numa relação em que você está infeliz e você não consegue sair dessa relação porque você tem medo de ficar só, você tem medo da solidão. E quando nós temos medo da solidão é porque nós precisamos que o outro nos dê algo que nós não enxergamos, não percebemos ainda em nós. Né? Nós não ainda conseguimos perceber, não conseguimos estar bem conosco. Isso é a solitude, solitude. Muitas vezes no dicionário você vai ver como algo que é semelhante ou que é igual, mas não é. Tá? A solidão é esse me sentir só, depender de outros para estar bem. A solitude é assim, eu estou bem comigo mesmo. Eu posso ficar sozinho, eu gosto de estar comigo também, mas eu não evito, não é que eu estou evitando o contato, a relação, as amizades, a relação afetiva. Eu não estou evitando, só estou bem. Eu me amo, eu estou bem comigo e quando eu me encontro com alguém eu tenho algo para dar. Eu não dependo dessa pessoa. Eu estou na relação para dar. E aí o outro também vem nessa relação para me dar alguma coisa e assim a gente pode crescer. Mas se a relação não está boa ou acontece alguma coisa, eu não tenho medo de ficar sozinho. Né? Eu vou construir uma relação positiva, saudável. Tá? Então exatamente é isso, Patrícia. Isso que acontece. Tá? Esse medo é o medo de ser abandonado. Só que abandono, gente, não tem como, minha namorada, minha mulher, meu marido me abandonou. Não tem como uma pessoa adulta ser abandonada, porque o abandono é algo que acontece somente com criança, com bebê, com uma criança até um ano de idade. Se você abandona um bebê, uma criancinha que ainda não se movimenta, não anda nem nada, essa criança vai morrer, ela é abandonada. Tá? Agora se você tem um adulto lá, uma pessoa adulta, e você foi embora, você não abandonou essa pessoa. A pessoa não pode se sentir abandonada. Se eu me sinto abandonada quando uma relação termina, é porque eu estou ainda numa fase muito primitiva de relação. E aí tem o que nós chamamos de níveis de amor, níveis de amor. O amor ele evolui. Então a gente tem várias classificações, tá? Eu vou trazer a classificação do consciência sistêmica, que é uma classificação que o Fernando Freitas criou, que é um médico, um colega, e ele é criador dessa metodologia, que é a consciência sistêmica, que é aquela que eu facilito junto com o Rodrigo. Em São Paulo a gente está iniciando uma formação, e o consciência sistêmica estuda sobre as constelações, sobre psicossomática, sobre relacionamentos, enfim, né? É um curso muito completo, tá? E a gente nesse curso, inclusive a gente passou isso já na primeira aula, e vamos repetir depois porque é fundamental, sobre os níveis de amor, tá? O amor ele vai evoluindo em níveis crescentes, tá? O primeiro seria o que eu falei, o amor porneia. O que é o amor porneia? O amor porneia é o amor do bebê pela mãe, tá? Então vamos dizer que aqui um bebê é uma criancinha, mas vamos fazer de conta que é um bebê pela mãe. O amor porneia é um amor de dependência, tá? Então o bebê tá ali, ele não pensa e não fala assim, né? Como eu vou falar, exemplificar agora, mas é assim, eu estou aqui, né? Então eu estou aqui, você vem me servir, você vem fazer tudo o que eu preciso. Então o bebezinho assim, a hora que ele quer mamar, ele está com fome, ou ele está incomodado, que fez cocô na fralda, ele vai chorar e vai precisar que alguém venha fazer. Enquanto alguém não vem suprir essas necessidades, o bebê está ali chorando, está incomodado, está berrando. Mas a mãe fala assim, nossa, mas é hora de madrugada, eu estou cansado, eu preciso dormir. Se você acha que, tá bom mamãe, então fica aí, dorme. O bebê nem fala, ele nem quer saber disso, ele quer ser trocado, ele quer receber o que ele necessita. Então esse amor chama-se amor porneia, um amor de dependência dessa fase inicial de vida, o bebezinho com a mãe. E quando nós não saímos desse nível de amor, né, nós crescemos, mas ficamos fixados e presos a esse nível de amor, porneia, quando eu estou numa relação como adulto, eu falo, não, eu preciso, eu dependo de você, você tem que dar tudo aquilo que eu preciso. Né? Então vem aqui,
vem me fazer feliz porque eu te amo, né? Nossa, a música de Djavan é linda, só que quando a gente começa a entender sistemicamente, tá? Você fala, nossa, você vem me fazer feliz porque eu te amo? O que significa isso? Que tipo de equilíbrio de troca é esse, né? A gente começa a perceber como é o padrão emocional das pessoas, as expectativas e tudo mais. Então, o primeiro nível de amor porneia, o bebê, tô aqui, eu preciso 100% receber. 100% receber, e o que eu dou? Ah, não dou praticamente nada. Mas os adultos ficam todos felizes quando tem um sorrisinho, quando tem, claro, né? Faz parte do desenvolvimento, tá? Bom, segundo nível de amor, você vai crescendo, você percebe, você cresce, esse bebezinho cresce, vira uma criança e ele começa a perceber que além da mãe existem, né, outras pessoas. Tem o pai também. Então lembra que o baby dinossauro, a família dinossauro, não é a mamãe? Então não é a mamãe, assim, só a mãe que importa, né? Quando vai crescendo, tem o pai, tem a família. Não estou dizendo que o pai é menos importante, mas nos níveis de amor, a gente nasce da mãe e do pai, mas nasce e fica ali naquela simbiose com a mãe, depende de tudo, desde a vida intrauterina, quando a gente vai se desenvolvendo, o alimento vem da mãe, o oxigênio vem da mãe, a conexão emocional vem da mãe. Quando a gente nasce, a gente continua nessa dependência, né, nessa conexão profunda com a mãe, que é o primeiro grande amor da vida, né? E aí nós vamos ser amamentados, né, e desenvolver o vínculo afetivo, aprender a amar, a sentir segurança, a confiança, tudo isso aqui no colo da mãe, né? Simbolicamente falando e também realmente falando. Tá? Quando a gente vai evoluindo, aí tem o amor do pai e da família, então aí começa a ver que tem o diferente. O pai é o primeiro diferente. Diferente do quê? Diferente da mãe. Né? Diferente da mãe, que era aquele ser único, divino e maravilhoso, aí tem o pai também. Tá? O pai está lá e a família está lá e a gente começa a perceber, mas aí ainda está no clã. No clã familiar, esse chama-se o amor, o nível de amor Storgé. Storgé, esses termos, porné, Storgé e outros que vocês vão ver, vêm dos amores gregos e também do amor visto pela consciência sistêmica. É um mix lá que o Fernando fez, uma das possíveis classificações, que para mim faz muito sentido. Nessa fase do amor Storgé, estou ali, saindo, né, do útero, entre aspas, da mãe e conhecendo a família e vendo outros tipos de pessoas diferentes na família, e aí eu continuo crescendo, esse bebezinho vira uma criancinha, vai para a escola, e aí começa a conhecer o quê? Outras crianças, outros sistemas que vêm de outras famílias, e começa a ter as amizades, aí começa-se o nível de amizade, que é diferente, família não tem amizade, família é um outro nível de amor, né? Amizade é um outro nível de amor, então amor filia, com PH, filos, que é da amizade, tá? E aí eu começo a amar outras pessoas e o amor da amizade vai crescendo por toda a vida, fica presente por toda a vida também, e é muito importante, inclusive na velhice, em termos de contatos, redes sociais, né, de rede de apoio, quando a gente for envelhecendo também, muito importante esse nível de amor, amor filia, e aí a gente vai crescendo, vira criança, jovem, adolescente, e aí dentre essas amizades, dentre essas pessoas da rede de contato, de amizades, a gente vai desenvolver um interesse, que é um interesse afetivo diferente, começa a entrar a sexualidade por outra pessoa. Esse é o amor eros, né? Que é o amor que inclui a sexualidade. Esse é o amor que já inicia o nível de casal. Então, no nível de casal, tem que ter o amor eros, né? A sexualidade tem que estar presente. Como eu já falei no começo, se modificando talvez com o tempo, mas é algo que diferencia uma amizade de uma relação afetiva, a sexualidade. Tá? E aí evoluindo os próximos níveis de amor, esse casal se une, né? Aí o casal se une, né? Tem a amizade, tem a sexualidade e consequentemente pode nascer o quê? Um filho, né? Aí esse casal vai voltar para aquela relação. Eu era criança, estava ali na minha mãe, depois eu fui para a família, depois eu fui para o mundo, para os amigos, e agora o casal tem o amor da sexualidade e agora a vida passou adiante, tem um novo filho, então esse casal vai exercer a função materna, que é aquela primeira função de cuidar da segurança, proteção, vinculação, tá? O amor materno, que é o amor materno é o quinto nível de amor. Depois o amor paterno, que é o amor que leva para o mundo, é o amor do diferente, mas aqui como dando, né? Não como recebendo, já dando. E por último o amor ágape, que é o amor universal, o amor incondicional, em que eu não necessito nem ter tanta troca assim, eu tenho algo para dar, e aí isso é importante, faz parte da missão, do sentido. Então, recapitulando os 7 níveis de amor,
o amor porneia, o amor do bebê pela mãe, o amor storgé, o amor da criança no contexto familiar, ali no sistema familiar. Se eu não saio dessas fases, se eu fico preso em fases primeiras do amor, quando eu vou para um relacionamento afetivo, eu vou ter dificuldades. Se eu vou no amor porneia, eu vou querer que o outro... Para que você vai para uma relação? Para que o outro cuide de mim, para que o outro me dê o que eu preciso, para que a outra me sustente, Então esse é um amor de dependência, é como se fosse a mãe entrando. Eu estou entrando numa relação com a mãe e não com uma parceira afetiva, né? Se eu estou no amor storgé, só a minha família que vale, a minha família que é boa, o meu clã, o resto não importa. Então ainda tem... Essa é a raiz dos preconceitos, né? Quando só o meu sistema, só quando as minhas coisas são boas, a dos outros... eu não valorizo, então eu posso inclusive ter preconceito, achar que eu sou melhor que os outros. Então essa raiz do preconceito é essa, né? Quando eu não conseguir sair do amor do clã, do storgé, tá? Ir para o mundo do diferente, para o mundo fora do meu sistema e ver que tem outros sistemas que têm tanto valor também quanto o meu, que também são importantes e que eu posso aprender alguma coisa com os outros sistemas também, né? Que é o amor filia, e depois evoluindo para o amor eros, materno, paterno e ágape. Claro, isso numa live curta eu só vou citar isso, mas eu tenho no meu canal artigos sobre isso, no canal do Somos Todos Um, no blog, também no meu canal do YouTube, vídeos sobre isso, tá? Bastante material para que possamos aprofundar isso, que numa live aqui a gente só vai poder tocar, tá? Então os níveis de amor é importante. E aí, a Patrícia colocando aqui, mesmo quando você descobre que essa pessoa tem um certo autismo leve, quer dizer o que isso? Então quer dizer que quem que tem autismo leve? Eu tenho autismo, então eu não consigo ficar sozinho? É por isso? Bom, não sei, não entendi muito bem. Tá? Mas a gente não pode justificar estar numa relação, ou ter medo de sair, ou ter medo de sair e deixar o outro porque tem esse problema ou porque tem aquele problema, né? Porque senão se torna assim uma relação condicional de dependência, tá, Patrícia? Que Libel Garçom oficial, relacionamento com estrangeiros, diferença de cultura, isso também pesa muito, sim, pesa muito, né? Se você entra numa relação com uma pessoa que é de uma outra religião, que é de uma outra cultura, de um outro país, com costumes muito diferentes, isso é um desafio a mais, é mais uma dificuldade de um relacionamento, isso não impede uma relação, né? Mas por que eu vou entrar numa relação com uma pessoa tão diferente de mim, né? De repente, sei lá, você é uma pessoa... sei lá, assalariado, trabalha e vai casar com uma pessoa milionária. É uma diferença, muitas vezes, um padrão muito diferente. Não estou dizendo quem é melhor ou quem é pior, é só diferença realmente. Isso traz uma dificuldade a mais, com certeza traz, tá? E quando a gente vai evoluindo nisso, outra dificuldade, tá? Outra dificuldade é quando eu estou numa relação afetiva. Tá? O que precisa acontecer? Nós já estamos encaminhando aí para o final da live, né? Nós precisamos conhecer algo que é fundamental. Nós precisamos nos afastar afastar simbolicamente, assim, claro, né? Da família de origem. Por quê? Porque eu tô aqui, né? Essa mulher, vamos dizer aqui, essa mulher que entrou naquela relação tem os pais dela, né? E se ela ainda fica dependente dos pais, afetivamente, emocionalmente, financeiramente, tá? Conectada aqui à família de origem. A gente fala que a pessoa não se separou da sua família de origem, onde tem espaço para entrar um companheiro ou uma companheira aqui, né? Se a pessoa está, entre aspas, casada ainda com a família de origem. Então tudo depende, o conselho, a palavra morar junto. Nós aqui nos países latinos, né, eu brinco que a gente fica todo empuxadinho, né? Então você vai casar com alguém, mas você continua lá na casa dos pais, no puxadinho, no quintal. E se você já tem posse, tem a parte financeira resolvida, não vai morar empuxadinho, mas você vai comprar vários apartamentos no mesmo condomínio, morar um no andar, outro no andar. Será que isso é saudável, né? Quando a gente entra numa relação, a relação com a família de origem deve ser mais ou menos importante do que a relação com a família atual. O que é mais importante em termos de desenvolver, né? É óbvio que as pessoas não pensam isso, mas é a relação com a família atual, né? A família de origem já deu o que tinha que dar, e nossa relação hoje com a nossa família de origem é uma relação de adulto, de filho adulto para pais adultos, né? E a relação adulta com a família de origem é uma relação interiorizada. Claro, eu não vou deixar de ter contato com a minha família, tudo, mas eu não vou depender da relação, não tem que estar grudado com os pais. Porque se a pessoa não se separa da família de origem, só a minha família que é boa e tudo, o outro
mantiver esse mesmo padrão, o que acontece na relação? Isso é uma das dificuldades também, né? Então nós precisamos aprender a nos separar da família de origem para quê? Trazer todo o amor que nós recebemos da família de origem, os ensinamentos, olhar para os padrões. E essa é a primeira, como eu disse no começo, a possibilidade de mudança real. Então eu trago da minha família de origem tudo que foi bom, né, e tudo que não foi bom também. E junto com meu companheiro e minha companheira, eu vou construir um modelo diferente. Eu não preciso, não, tem que ser tudo igual à minha família. Não, a minha família que é boa, a do outro não é tão boa, só a minha que sabe. Se eu entrar numa relação assim e o outro também, vai haver um grande distanciamento. E uma das grandes razões de separação de casal é porque nós não nos separamos da família de origem dessa maneira, né? Então tudo ainda ficou ligado e conectado e necessitamos estar lá juntos com a nossa família de origem ainda. Isso dificulta a criação de um vínculo maior, né, que vem da sexualidade, vem da intimidade, vem dos projetos de casal, desse casal aqui, tá? O que eu recebi da minha família, eu interiorizo, agradeço, e agora o que eu preciso fazer? Criar um novo sistema, pegar tudo que foi de bom da minha família, o meu parceiro, a minha parceira pega tudo de bom que foi da família dela. O que não foi bom, o que não foi saudável, eu deixo. Muitas vezes eu repito padrões de relação porque meus pais não tiveram um casamento saudável, bom, ou meus avós, enfim, e muitas vezes dentro de mim eu sinto que falta uma autorização para que eu possa ter uma relação afetiva. Imagina, minha mãe sofreu por amor, meu pai teve isso também, não pôde casar com a mulher que ele amava, e o que acontece? Eu vou ter que repetir o mesmo padrão. Isso não é algo consciente, mas é algo que as pessoas fazem para manter, para honrar essa relação anterior do sistema familiar. Você fala, nossa, mas isso é possível? Observe. Você vai ver que isso existe mesmo na sua própria família. Tem todos esses padrões de dinâmicas repetitivas de relação. Então, de repente, a minha avó se separou, aí a minha mãe se separou. Será que eu vou ficar casada ou vou ficar casado? Muitas vezes não. Eu também vou ter essa dinâmica e vou encontrar um parceiro ou uma parceira que vai fazer com que eu repita essa dificuldade do relacionamento. Você fala, nossa, mas isso existe? Eu vejo isso todo dia. Todo dia tendo pessoas que têm padrão. Então, esse é um padrão muito comum de mulheres que se separaram em gerações anteriores, nessa geração também se separa e fica sozinha cuidando do filho, aí o marido foi embora, nossa, porque ele é ruim, porque... Eu não estou dizendo que nem é bom e nem é ruim, eu estou dizendo por quê, estou perguntando para reflexão por que isso aconteceu, né? Por que mais uma vez se repetiu este padrão. Olhe que você vai ver, tenha consciência que você vai perceber que muitas vezes é uma repetição de padrão de relacionamento familiar, né? São as dinâmicas. Então a gente tem que, no crescimento, no desenvolvimento pessoal, aprender que a gente pode e deve fazer um pouco diferente. Não é assim, vou ser melhor, porque minha família é toda errada, eu vou ser certo. Não é isso. Eu me autorizo a fazer um pouco diferente. Eu tomo tudo que eu recebi, eu vou fazer um pouquinho do meu jeito, um pouco diferente, e isso vai me permitir modificar alguns campos e padrões do sistema de relacionamento com a minha família de origem. Agora eu posso fazer de uma outra maneira e não preciso repetir as dinâmicas difíceis, tá, que os outros viveram. Então isso é algo muito importante também, tá? E aí a gente pode passar e refletir sobre várias dinâmicas, né? Assim, de uma maneira, claro, breve, porque é uma live curta, mas se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais sobre isso, manda inbox para mim, alguma pergunta, algum questionamento, o que eu puder colocar aqui, eu vou responder a todos que perguntarem, tá? E acho que a gente conseguiu pelo menos trazer um perfil de algumas das dificuldades, e para superar isso e nos colocarmos com uma possibilidade de relação saudável, é a gente aprender a ficar no nosso lugar. Na minha família de origem, em relação aos meus pais, eu sou filho. Em relação à minha companheira, meu companheiro, eu sou companheiro. Eu não posso querer ser mãe e pai do meu companheiro, filho do meu companheiro, ele vai cuidar de mim. Ou eu vou cuidar dos meus pais, como pai dele, pai ou mãe dos meus pais, porque senão eu estou fora de ordem, estou fora do meu lugar. E isso vai fazer com que eu não tenha uma disponibilidade afetiva e emocional, tá, com o meu parceiro ou com a minha parceira. Eu vou acabar entrando em relações de dependência e codependência, vou entrar em relações afetivas, de abuso, vou entrar em vários tipos de relação que vão trazer sofrimento. E o amor e o relacionamento é para ter liberdade, não é para sofrer, não é para abusar, não é para depender, não é para ficar chorando e sofrendo e ter
prisão, uma prisão. Relação não é para ser uma prisão, relação é liberdade. Tá? Então, se você quiser rever essa live ou passar para alguém que você acha importante, depois compartilhe, ela vai ficar no meu Instagram, eu vou subir ela depois para o canal do YouTube também. Tá? E vamos fechar aqui com uma meditação breve, tá? Uma meditação de encerramento, como a gente sempre faz. Né? Então, eu vou pedir para vocês. É muita coisa, né? Para pouco tempo, eu tive que acelerar aqui, não é nenhum ritmo que eu gosto muito, mas eu tive que acelerar para poder pelo menos trazer esses tópicos para reflexão, mas começa a se aquietar, deixa tudo isso sedimentar, o que fizer sentido para você, fez, o que não fizer tá tudo certo também, né? Eu não venho aqui trazer verdades, eu venho trazer ideias, venho trazer reflexões, para que você possa viver de repente de uma maneira mais saudável, que possa viver a promessa que o amor traz, o amor saudável que é uma promessa de bem-estar, de equilíbrio, de troca, não é? Ok? Então vamos lá, se sentando, acomodando, encostando a sua coluna, os pés descruzados no chão, suas mãos aqui nas pernas, e comece a respirar com consciência, né? Traga a sua consciência para a sua respiração, tá? Então, percebendo o ar entrando, percebendo o ar saindo, com calma, com tranquilidade, né? E perceba atrás de você uma força, uma energia, que é a força do teu sistema familiar, né? De tudo aquilo que nós recebemos. Então imagine que atrás de você estão seus pais, o seu pai atrás do seu ombro direito, a sua mãe atrás do seu ombro esquerdo. Não interessa se você conheceu seus pais, se você tem uma boa relação com eles ou não, simplesmente eles estão ali, sempre estarão, né? E você permita-se sentir atrás de você os seus pais e perceber atrás deles os pais deles, seus avós, e atrás dos seus avós os pais deles, seus bisavós, e você se permite dar um passo, 2, 3 para frente e se virar em direção a eles. Então agora, de olhos fechados, mas com os olhos da alma, você olha para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós e para tantos antes deles, né? Você pode perceber a dinâmica de relacionamento que existe entre seus pais, mesmo que você não tenha conhecido, não saiba com detalhes, mas sinta, deixe no seu coração sentir, perceber como foi a relação dos seus pais, dos seus avós. Teve conflitos, teve dificuldades, teve amor saudável, como foi essa relação deles. E só perceber, porque não nos cabe julgar, não nos cabe querer ser melhor ou achar que somos piores ou melhores. Somente observe. Isso faz parte de nós. Tudo o que aconteceu no sistema familiar está dentro de nós também. Olhe para os seus pais, para os seus avós, bisavós e tantos antes. Perceba que é um mar de pessoas sem fim, de onde vem toda essa energia e de que nós somos compostos. E num gesto de gratidão pela vida, de reverência, agradeça a eles. E diga para eles assim: querida família, pais, avós, todos, eu estou aqui porque vocês vieram primeiro. Eu me coloco no meu lugar. Eu tomo tudo de bom que veio de vocês. O que não foi bom eu deixo com vocês. Vocês são adultos, vocês podem resolver os seus problemas. Eu trago no meu coração o que foi bom. Eu agradeço, eu tomo a vida que veio de vocês e agora eu posso fazer um pouco diferente. Se vocês tiveram relações com problemas, com dificuldades, eu respeito. Eu olho para isso, eu aceito. Tudo foi como foi, não me cabe mudar nada. Eu agradeço porque se eu estou aqui hoje é porque cada um de vocês viveu e foi a pessoa certa, no lugar certo. E puderam passar a mim e eu tomo essa vida, eu tomo esse aprendizado, o que foi bom, o que não foi eu deixo, e eu sigo adiante, levando no meu coração. Eu vou viver uma boa vida, eu vou viver relações afetivas saudáveis, assim eu vou honrar a toda a minha família, a todos vocês. E faça um gesto de gratidão, agradeça a todos eles, e sinta no seu coração essa paz, essa gratidão por tudo. O que foi bom, o que não foi bom, agora eu sou adulto, eu vou saber lidar com isso e vou poder construir uma relação afetiva saudável.
se vire, sentindo novamente todos eles nas suas costas, mas agora talvez com uma leveza maior, com um respeito, com uma gratidão. E olhe para frente e perceba ali um companheiro, a companheira, se você tem uma relação, já o que você pode mudar e melhorar nessa relação, de que maneira agora você pode perceber o seu parceiro ou sua parceira, se você ainda não tem uma relação com alguém e você quer ter um relacionamento, perceba uma pessoa ali, não uma pessoa ideal, maravilhosa, mas uma pessoa real que também vai trazer do seu próprio sistema, de sua própria família, todas essas características, mas está disposto, disponível para criar uma relação, para construir. Uma relação sempre é construída e mantida. Então olhe para essa pessoa e fale, eu estou aqui no meu lugar, eu estou disponível para uma relação adulta, saudável, estou aprendendo e quero compartilhar isso com você. Imagine-se chegando até essa pessoa, dando as mãos e vocês virando em direção à vida, continuando para frente e a sua família de origem atrás. E esse fluxo, esse rio da vida permanece seguindo adiante. Então, com gratidão, nós vamos nos despedindo. Compartilhe depois dessa live com quem você achar que precisa refletir a respeito desses temas. Muita gratidão pela sua presença, ok? Estamos juntos, semana que vem teremos mais uma live, quinta-feira às 7 da manhã, tá? E sugira seus temas, traga suas dúvidas e continuamos aqui sempre integralmente a serviço da vida, como eu falo, aprendendo para que nós possamos ter uma vida um pouco mais plena, saudável e com amor em ordem. Muito obrigado, gratidão, um forte abraço, um beijo no coração a todos vocês e até a próxima. Tchau.